A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos para a leitura da palavra? Está no Salmo 124, verso 1, que diz assim: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Eu, uma vez, estava indo para Israel e no aeroporto aqui em Guarulhos, o atendente lá do aeroporto, né, na companhia aérea, falou: nossa, que legal, vocês estão indo para Israel. Israel é um milagre, né, de existir até hoje. E realmente, né, é um milagre aquele país tão pequeno, um país que do norte ao sul dá 424 quilômetros de extensão, do norte até o sul, 424 quilômetros. Na parte mais larga de Israel, dá 114 quilômetros, e na parte mais estreita, 10 quilômetros de distância. Ele é cercado, né, pelo mar Mediterrâneo. Ao norte tem a Síria, tem o Líbano, e depois do outro lado tem a Jordânia, e descendo logo mais ao sul vai fazer fronteira com o Egito. Ou seja, é uma pequena faixa de terra incrustada ali num cantinho junto ao mar. E, enfim, só que os inimigos dele, todos os inimigos, né, do povo ali de Israel, são árabes, né, são muçulmanos, e eles não gostam muito de Israel. Ou seja, são inimigos, cercados por inimigos. E são inimigos, a maioria deles, maiores, mais fortes, e Israel sobrevive até hoje. E se não bastassem os inimigos fora, tem também os inimigos dentro, né? Porque dentro do território israelense tem ali áreas que são destinadas aos palestinos. Nós conhecemos aí, estamos vendo, né, o que aconteceu na faixa de Gaza. Tem a parte da Cisjordânia, e Jericó, por exemplo, Belém, são territórios palestinos. Ali não entram judeus. Inclusive tem placas que é proibido o judeu parar em Jericó, tá? Então, o judeu que está viajando, por exemplo, da Galileia para Jerusalém, se ele for por baixo ali, passando nas margens do Rio Jordão, ele não pode parar em Jericó. É um risco ele parar até mesmo para abastecer o carro dele em Jericó. Ele não para. Ainda mais entrar, né, ali onde é hoje o Monte da Tentação, a fonte de Eliseu. Ele não pode ir no Rio Jordão. É proibido o judeu, o israelense, né, o israelita, adentrar o território palestino, porque pode acontecer obviamente, o palestino sequestrá-lo e exigir um grande número de reféns em troca, né? Então, o judeu ele não pode parar nesses lugares que são extremamente perigosos para o judeu. Isso constitui até um crime se o judeu assim proceder. Tem placas avisando que ele não pode entrar. Se ele desobedece, está desobedecendo a lei. E quem desobedece a lei tem consequências, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se não bastassem os inimigos ao lado, está cheio de inimigos dentro. Nós estamos vendo o que aconteceu no 7 de outubro, né, de 2023. Os inimigos que estavam dentro, eles se espalharam por Israel e espalharam terror, morte, sequestro, e as consequências nós estamos vendo até os dias atuais. Eu quero deixar bem claro que eu tenho muitos amigos lá em Israel que são palestinos. Nem todos os palestinos são terroristas, né? Nem todos os palestinos agem como terroristas, nem todos os palestinos procedem dessa forma. Nós sabemos que pessoas más, pessoas bandidas, criminosas, tem em todo canto, né, do mundo, e em todas as profissões, religiões, todos os segmentos da sociedade, existem pessoas que são malignas no poder, no governo, em todo canto.
Então, eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui falando mal do palestino, mal do povo árabe, misericórdia, longe disso. Enfatizo, eu tenho muitos amigos que me tratam muito bem, me recebem muito bem em Jericó, tem gente lá em Belém, amigos em Belém, amigos lá no deserto de Negev, enfim, não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou aqui trazendo uma mensagem da parte do Senhor para a minha e para a sua vida. E a mensagem de Deus para nós é essa: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Imagina, cercados de inimigos por todos os lados, não tem para onde fugir, porque do outro lado que não tem inimigo tem o mar, e ainda cheio de inimigo por dentro. Assim somos nós. Meus irmãos, nós temos ao nosso redor um monte de inimigos, pessoas com inveja, pessoas que querem roubar, que querem matar. Nós não vemos, né, a intenção do coração. E é claro, nós não temos só inimigos, né? Tem bastante amigos, né? Glória a Deus por isso. Mas tem muita gente ao nosso lado que quer o nosso mal. E é Deus quem nos guarda, Deus quem nos protege. Nós vivemos num país onde o alto índice da criminalidade é gritante. Né? A gente vê o índice de criminalidade aqui no Brasil, misericórdia. Morre mais gente por ano no Brasil assassinada do que em muitos outros lugares, em outros países do mundo, onde tem guerra. Olha só que coisa. Então, é Deus quem nos guarda. Lá no Salmo 128 vai dizer, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os construtores. Se o Senhor não guardar as muralhas, em vão vigiam os sentinelas. Então, nós sabemos que é o Senhor que nos guarda, como está escrito aqui também no Salmo 124. Para Israel estar vivo até hoje, com certeza foi a mão de Deus guardando Israel. Isso não é diferente comigo e com você. Nós não temos nem noção de quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantos livramentos, misericórdia. Então nós temos que ser muito gratos a Deus, porque nós temos muitos inimigos por fora, mas nós temos que ser muito vigilantes, porque também tem territórios dentro de nós que nós não podemos adentrar. Tem o território da lembrança, a lembrança do passado, aquela pessoa que fez algum mal, nós não podemos entrar nesse território, porque senão vai trazer o ódio, vai trazer a ira, vai trazer o desejo de vingança. Enfim, tem territórios dentro de nós que são proibidos. Aquele que um dia bebeu, ele não pode dar lugar para o diabo entrar num bar. Ele pode sentir o cheiro da cachaça, da cerveja, do vinho, e ele ser tentado a isso, se ele não está totalmente liberto. Enfim, existem territórios que as pessoas, que nós não podemos acessar alguns sites, Então, não tem ninguém por perto acessar. Não, meus irmãos, nós temos que ser vigilantes, porque dentro de nós temos inimigos que querem nos destruir, querem destruir tudo aquilo que nós já conquistamos diante de Deus. Então, não vamos vacilar, esse é o termo. Não vamos ser um crente vacilão, fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque se o Senhor não guardar as muralhas, em vão vigiam os sentinelas. O exército de Israel, poderosíssimo, a gente está vendo aí os caças F-15, o exército de Israel, mas não vigiou. O Hamas entrou e matou numa noite. Por quê? Porque estavam dormindo, não estavam vigiando. Não adianta ter um exército poderoso, não adianta ser pastor, não adianta se não vigiar. O Senhor Jesus nos ensinou: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não vamos vacilar. Sejamos vigilantes. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos muito a perder. Temos muito a perder. Nós sabemos que a salvação não é por nós não vamos, não há um homem que possa se salvar, como está escrito lá em Salmo 49, verso 7, mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se,
nem pagar a Deus o seu resgate. Nós não vamos conseguir pagar o nosso resgate. Por mais dinheiro que você tenha, por mais dinheiro que você conquiste, você não vai poder salvar a sua alma. Eu não vou poder salvar a minha alma. Então, nós precisamos ser vigilantes, porque nós já chegamos até aqui. Tem inimigos querendo nos derrubar, inimigos querendo fazer com que nós venhamos a perder a salvação. Há quem pregue aí que uma vez salvo, para sempre salvo. Amém, vamos respeitar, né, a todos, né? Cada um acredita naquilo que quer, mas a Bíblia fala que eu posso perder a minha salvação. Judas andou com Jesus, teve a oportunidade, mas a Bíblia vai dizer que ele deu lugar para o diabo entrou nele e ele perdeu a salvação. Andou com Jesus, comeu com Jesus, aprendeu com Jesus, mas deu lugar para o diabo. Não deis lugar ao diabo, em nome de Jesus. Nós não podemos nos salvar, nós temos que vigiar, porque a salvação somente há em Cristo Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, então veja só, não é porque eu recebi Jesus que eu sou filho de Deus. Eu recebi Jesus, eu recebi o poder de ser filho de Deus. Agora, esse poder eu exerço se eu quiser. Então, se eu quero exercer esse poder, eu vou, Senhor, eu sou seu filho. E como filho, me dá o que eu preciso. Clama ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao seu Pai. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Tem filho de Deus a essa hora que está vivendo no mundo comendo bolota. Por quê? Porque saiu da presença do Senhor, saiu da presença do Pai. Mas tem filho também dentro de casa que não recebe um cabrito para se alegrar com os amigos. Por quê? Porque não pede. Entendeu, meus irmãos? Nós temos o direito, como filhos, de ter uma vida digna, de termos aqui uma vida. Vai ter aflição, no mundo sim, no mundo tem aflição, mas em Jesus nós temos paz. Mas, meus irmãos, por mais que nós sejamos abençoados aqui, porque Jesus veio para nos dar vida, e vida miserável, não, ele veio para nos dar vida com abundância. Mas por mais que nós venhamos a ter aqui nessa terra, por mais que nós venhamos a receber de Deus aqui neste mundo, porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, por mais que tenhamos aqui, nada pode ser comparado à salvação que está em Cristo Jesus. Nós vemos lá em João 3,16 que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus nos deu o presente. Agora eu aceito se eu quiser, você aceita se você quiser, não é obrigado. O Senhor Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem condição, mas não é obrigação. Se você não quer ser salvo, amém, vai pro bar, beba, vai curtir, vai pra balada, faça o que você quiser, você é livre, você tem liberdade de escolha. Eis que diante de ti eu te oponho a bênção e a maldição. Tem gente que escolhe a maldição e morre, é a morte. Mas eu escolho a vida, eu escolho a bênção e viver com Deus aqui nessa terra, com Jesus aqui nessa terra, e é claro, depois passar a eternidade com Cristo. Oh, glória, aleluia. Há quem fala, né, que vai ficar aqui, que vai ficar morando aqui, glória a Deus. O Senhor Jesus falou que vai e vai voltar, para onde Ele estiver nós estejamos também. Então onde Ele estiver, meu irmão, glória a Deus, onde Ele estiver, nós vamos estar juntos. Mas tem uma promessa, que é a vida eterna com Ele. Não abra mão dessa promessa, não faça como Jacó, né, que ali, para conquistar uma bênção, deu um prato de lentilha para o irmão que estava com fome, e Esaú rejeitou o direito de primogenitura. O que é isso? Rejeitou o direito de herdar a bênção do pai. Misericórdia.
A bênção era para ele rejeitou. Aí Jacó comprou. Ele não precisava fazer isso porque ele já estava abençoado por Deus desde o ventre. Mas isso é um objeto para outra discussão. A mensagem aqui é: não faça como Esaú, que rejeitou, que trocou a bênção por um prato de lentilhas. Misericórdia. Nós sabemos que lá em João 3,18 vai dizer assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então a salvação só está em Cristo Jesus. Ah, eu não acredito. Não tem problema, isso não vai mudar o que está escrito aqui na palavra. Ah, mas Deus é injusto. Deus não está preocupado, ele não tem problema, né, de autoestima, ele não está preocupado com o que eu penso dele. Se eu penso bem dele, glória a Deus, eu vou ser abençoado. Se não, se eu falo mal, se eu escarneço, eu vou pagar o preço. Tá? Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Né? E está bem escrito: de Deus ninguém não se zomba, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, resultado: Deus não está preocupado com isso. Está escrito. Não quer obedecer, não quer aceitar Jesus? Amém. Agora, se quiser aceitar, pode ter certeza que vai ser, né, salvo. Quem crê nele não será condenado, vai ser salvo. Mas quem não crê já está condenado. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, vai dizer: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Por isso o Senhor Jesus, né, ele, após ressuscitar, ele deu instrução para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Fica com essa palavra de bênção. Você está vivo, você é um milagre. Você é abençoado, você é guardado. Se não for o Senhor, ora, diga a Israel, nós podemos até não dar crédito, né, para Deus. Podemos até não dar, isso aí a gente vai pagar o preço depois. Mas todos nós que estamos ouvindo esta palavra, que vamos receber essa palavra, todos têm ali um milagre para contar, uma salvação que ele viu, sabe, uma proteção de Deus. Deus livrou da morte, do acidente, da bala perdida, da queda de cavalo, de um câncer, de quantos livramentos Deus já nos deu. E ele continua nos guardando. Estamos vivos, cercados de inimigos por fora e cheios de inimigos por dentro, tudo querendo nos destruir. Mas nós estamos vivos, glorificando o nome do Senhor aqui nessa terra, e vamos desfrutar da eternidade com Ele nos céus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.